Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentação, né? O que a gente usa para trabalhar, quais são os instrumentos, né? Como que funciona esse dia a dia, né? De quem trabalha na área da topografia aí. Então aqui a gente tem o primeiro instrumento base, o tripé, né? Então o tripé ele é um instrumento que serve para acoplar os equipamentos, seja o nível, teodolito, estação total, GPS, né? Então a gente acopla sempre no tripé, né? Ele tem essas três perninhas aqui, né? Daí o nome tripé. E ele tem esses parafusos aqui que servem para levantar o tripé, como esse segundo aqui, ele já está um pouquinho levantado, né? Então você consegue encaixar o tripé em qualquer tipo de terreno, né? Terreno mais acidentado, terreno mais plano, né? Então a gente consegue fazer isso com o tripé. Ele pode ser de alumínio, né? Ele pode ser de madeira, de fibra, né? Existem N modelos aí de tripés disponíveis no mercado, né? Então a gente usa bastante tripé. Outro aparelho que a gente usa muito também é o bipé, né? Que ele é esse aparelhinho que ele tem esses dois pezinhos aqui. E o bastão com o aparelho que eu estou utilizando. Então esse bastão aqui, ó, ele pode ser tanto para uma estação, como também pode ser, ou melhor, pode ser para um prisma. Não ficou muito bom esse texto não, né? Mas, beleza. Pode ser para um prisma, ele pode ser para um GPS. Então, o bipé ele é mais utilizado para esses dois aparelhos, ou para o prisma, que é esse aqui que vocês estão vendo, né, o prisma e o bastão do prisma, ou para um GPS. Essa aqui, no caso, já é uma estação total, né? Então, para a estação total, é mais recomendado o uso dos tripés e não dos bipés. Régua, né? Nível de bolha, né? São aparelhinhos aí que a gente usa muito também, né? Então esse nívelzinho aqui, ele serve para nivelar a régua ou mira, né? Então a régua ou mira topográfica, ela vai ter aí entre 4 e 5 metros, né? Com os números graduados. Então quer dizer, do 0 até o 1, eu tenho uma graduação em decímetros. Então, se é 1 decímetro, eu digo que são 10 centímetros, né? 2 são 2 decímetros, ou 20 centímetros. Cada espacinho desse aqui equivale a 1 centímetro, né? Seja o espacinho branco, o espacinho preto, o vermelho, cada perninha dessa aqui, ó, cada pontinha dessa aqui, equivale a 1 centímetro, né? Então é 1 centímetro de marcação. Existe esse modelo de régua, né? Ela é a mais usual de todas, né? Esses modelinhos aqui de bolhas, né? Então o nível de bolha, para você colocar ele na régua e conseguir fazer um levantamento com uma precisão maior. E existe essa régua aqui que ela também é graduada em decímetros, só que a marcação dela vai de 0 a 9 e depois ele retorna de novo de 0 a 9. Como que funciona isso? Cada pontinho desse aqui significa que já tem 1 metro. Então, se está no 3, ele está a 130 centímetros. Ah, como que eu sei que é 130? Por quê? Porque o pontinho significa que já está no 1 metro, o 3 significa que são 3 decímetros. Se 1 decímetro é igual a 10 centímetros, então eu tenho 130 centímetros. Ou 13 decímetros também. Ou ainda eu posso dizer que é 1,3 metros, né? Tem esses três tipos de marcação que a gente costuma usar. Mas geralmente é centímetro ou metro. O decímetro não é tão usual. Se já tiver duas bolinhas, ó, significa que são 2 metros, ou 200 centímetros, ou 20 decímetros, e por aí vai. Quando a gente faz a medição com régua, pessoal, a gente consegue enxergar esse fio aqui, que vocês já viram no exercício, que a gente chama ele de fio superior,
esse fio aqui, que a gente chama de fio inferior, e esse fio aqui que a gente chama de fio médio, né? Então, a leitura é feita com base nesses fios aqui que a gente enxerga. A diferença do fio superior para o fio inferior, a gente chama de H, né? Que é essa amplitude, essa diferença que a gente consegue enxergar. Se o meu aparelho estiver nivelado a 90 graus, vocês lembram lá, retinho, 90 graus, eu digo que ele está no nível. Se a minha diferença de fio superior para fio inferior for igual, por exemplo, a 30 centímetros, significa que eu estou a 30 metros da régua. Então, essa que é a forma que a gente trabalha para calcular. Outros instrumentos muito utilizados também, trena, né? Então, as trenas de fibra de vidro, né? Essa trena de aço, ela serve mais para você medir a altura do aparelho, né? Não tanto para a distância. Agora, muito serviço também é feito com trena, né? Às vezes não vale a pena você pegar, montar uma estação de aparelho, montar uma estação com teodolito, com nível, com a estação total, né? Às vezes é muito mais rápido você medir com trena, né? E por que não? Né? A trena ela é muito utilizada também e ela tem uma precisão muito boa, né? Você só tem que saber trabalhar com a trena. E existem as trenas a laser, né? Elas também podem ser utilizadas, né? O problema é que a campo você não consegue trabalhar muito bem com a trena laser. Ela é mais para ambientes fechados, que você consegue ver certinho o que você está medindo. Por exemplo, eu quero tirar uma altura de parede. Você encosta ela aqui, ó, na parede, ela vai soltar o laser e vai medir a altura do ponto que ela está nivelada. E você consegue medir certinho. Com a trena de fibra também dá para fazer, com a trena de aço também dá para fazer, e com a trena laser também dá para fazer, né? São instrumentos que a gente chama de medida direta de distância, né? Então é uma medida direta que a gente faz. Piquete e estaca, né? Qual que é a diferença do piquete para a estaca, né? O piquete é esse aqui, ó. Ele é onde vai ser marcado ou materializado o ponto, né? Então, se eu quero materializar um ponto, eu vou usar o piquete, né? Se eu vou trabalhar com ponto materializado, né? Posição do ponto, né? A estaca, ela é maiorzinha e ela serve para aproximar a localização dos piquetes, ó. Então a estaca ela é como se fosse uma testemunha, né? Para facilitar você visualizar o piquete, que geralmente é menorzinho, né? O ponto materializado é o piquete. E a estaca ela está aí para ajudar a localizar o piquete. Baliza, né? Baliza serve para você zerar o aparelho na baliza, né? Porque a régua ela é muito larga, né? Então, essa diferença de você zerar no centro, num canto, no outro, ela vai dar um erro muito grande no levantamento. Se eu trabalhar com baliza, o fio vertical da minha visada vai ficar em cima da minha baliza aqui, né? E a gente consegue ter uma precisão maior. Esse fio vertical aqui, ó, esse aqui. Chama ele de fio vertical. Então a gente consegue fazer isso, né? Toda distância medida em topografia, ela, para cálculo de área, ela remete sempre à distância horizontal, né? Então, se eu estiver fazendo uma medida entre duas distâncias e tiver um desnível, esse desnível ele não é considerado para cálculo de área. Por quê? Porque essa distância em nível, que a gente chama de distância inclinada, ela é maior que a minha distância horizontal. E a distância horizontal é a distância que a gente usa para calcular a área, né? Então, para cálculo de área, distância horizontal. Distância inclinada é importante? É importante, só que não para cálculo de área, né? Então, você sempre tem que manter o aparelho ou a trena que você estiver usando inclinada. Se ela não estiver inclinada,
você não está calculando a distância horizontal. Ou melhor, você está calculando a distância horizontal, né? Então, sempre com a trena alinhadinha, certinha no nível, né? Se a sua visada for muito distante e você não conseguir enxergar, ou se o terreno for muito acidentado, muito inclinado, o que a gente faz? A gente faz vários lances, por exemplo, aqui de 20 em 20 metros, né? E no final você só soma. Então, um lance, 2, 3, 4. 4 lances de 20 metros, que vai dar 80, né? Mais 8,35, que seria o nosso quinto lance. Distância horizontal de 88,35 metros, né? É uma forma de medir também. Não necessariamente precisa ser 20, tá? Você pode usar uma trena aí de 50 metros, sem problema nenhum, né? Só tem que tomar cuidado com o quê? Deixar ela sempre na horizontal, né? Alinhar o ponto que você está medindo, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é erro, ó. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai aumentar a sua área, né? Aí o cara, no primeiro momento, ele acha que tem lá 190 metros quadrados. E depois, você mediu lá, opa, fulano, não deu 190 não, deu 187. Dependendo da pessoa vai entender. Dependendo da pessoa vai querer que você pare os 3 metros quadrados que está de diferença aqui, né? Então, sempre colocar a baliza, ó, na vertical, né? Retinha, da forma correta, senão você vai estar cometendo um erro por baliza inclinada, né? Erro de posicionamento da baliza, que é considerado um erro grosseiro, né? Grosseiro, certo? Ó, então, alinhamento incorreto é o desvio lateral. Então, se você coloca a baliza alinhada, você tem uma distância. Se você coloca ela desalinhada, você tem outra distância. Então, isso é importante sempre estar colocando no ponto correto. Esticar a trena. Esse erro aqui é chamado de erro da catenária. Então, se você pega essa trena aqui e estica ela, ela vai aumentar um pouquinho. Logo, vamos supor que a distância do aparelho seria mais ou menos aqui, ó, de uma baliza na outra. Isso aqui é um erro grosseiro também, né? Então, você sempre tem que esticar a trena para não cometer esse tipo de erro, né? Que é um erro grosseiro. Horizontalidade da trena, trabalhar sempre com ela no nível, né? Ó, tá vendo? Aqui ela não está nivelada, então não é a distância horizontal correta, né? Então isso sempre tem que ser levado em consideração. Mas vamos lá. Teodolito, né? O que é o teodolito? O teodolito é um equipamento para medir distância horizontal, ângulo vertical, zenital ou nadiral, né? Então ele vai determinar ângulos e distâncias. Os teodolitos eles podem ser topográficos, né? Geodésicos, astronômicos, né? Quanto à forma, eles podem ser mecânicos, digitais ou eletrônicos, né? Então a gente tem esses tipos de aparelhos: mecânico, digital e eletrônico. O mecânico, pessoal, é aquele mais brutão, né? Você pode levar para o mato, pode chover, pode molhar, né? Pode fazer o que for com ele que ele não estraga. O digital, faltou um L aqui, ele já é um aparelho mais sensível, né? Ele já tem mais sensibilidade, não pode molhar. E o eletrônico, ele consegue armazenar dados na memória interna do aparelho. Então ele tem essa vantagem aí. Precisão. Quanto ao desvio padrão angular, a ABNT 13, a NBR 13133 de 1994, ela diz que aparelhos que têm um erro angular menor que 30 segundos têm uma baixa precisão. Menor que 7 segundos tem uma média precisão. E menor que 2 segundos, uma alta precisão, né? Então é assim que é feita a classificação dos teodolitos, beleza?
O teodolito, pessoal, então vamos tentar explicar aqui para vocês, né? Ele é um aparelho que mede ângulos verticais e horizontais, né? Primeira coisa, alinhar o aparelho. O aparelho tem que estar nivelado. Para nivelar o aparelho, você tem que colocar uma bolhazinha que tem aqui, chamada de nível esférico, no centro do aparelho, né? Tem um líquido aqui e uma bolhazinha de ar. Se essa bolha de ar ficar aqui nesse centro aqui, significa que o aparelho está nivelado. Ou seja, ele está alinhado com a projeção nadir, que vai em direção ao núcleo da Terra, e a projeção zênite, que vai em direção ao espaço. Então, ele estando alinhado, você consegue fazer a medição do seu levantamento, né? Então, a gente diz que é o alinhamento VV, eixo vertical principal ou de rotação do teodolito. Essa luneta, ela gira, né? Ela consegue girar nesse sentido aqui e nesse sentido aqui também, né? Quando a gente gira a luneta, a gente diz que está mexendo no eixo de colimação, né? Ou linha de visada, né? Então a gente consegue girar o teodolito nesse sentido aqui. E eu também consigo girar ele na horizontal. Quando eu giro na horizontal, que é esse eixo K, eu digo que eu estou girando o meu eixo secundário de rotação da luneta. Então a gente consegue mexer. Para deixar o aparelho nivelado, eu vou trabalhar com os parafusos calantes. Então eu giro esse parafuso no sentido horário ou anti-horário e ele vai meio que aumentando ou diminuindo aqui o encaixe aqui com o parafuso. Conforme eu vou fazendo esse jogo, a bolinha vai indo para fora, para um lado, para o outro, e eu tenho que conseguir deixar ela no centro. A partir daí eu consigo fazer o meu alinhamento. Para enxergar quem? Fio estadimétrico superior ou simplesmente fio superior, fio estadimétrico inferior ou simplesmente fio inferior, e o fio estadimétrico médio ou fio médio, né? Eles são os principais atores aí para fazer o levantamento com o teodolito. Medir fio superior, fio inferior, fio médio, eu consigo descobrir, por exemplo, qual que é a minha distância horizontal de um ponto. Eu consigo descobrir qual que é a minha diferença de nível, né? Tudo isso a gente faz com cálculo, né? Aí eu vou mostrar para vocês na parte de medidas, métodos de levantamentos verticais e horizontais, né? Mas a distância horizontal vocês já viram. Como que a gente calcula a distância horizontal? Distância horizontal é igual a H vezes 100. Ficou parecendo um 4, né? Mas isso aqui é um 1. Vezes 100 vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, beleza? Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. A diferença que eu tenho para um aparelho nivelado a 90 graus, né? Então, se o aparelho tivesse a 90 graus, ele estaria com o ângulo zerado. Se ele tiver a menos que 90, por exemplo, aqui ele está a menos que 90, então eu digo que vamos supor que dá 80 graus. Então, o ângulo que eu jogaria no cálculo seria a diferença de 80 para 90, que é quanto? 10 graus. Beleza? E é assim que a gente usa o ângulo. H, fio superior menos fio inferior. Por que a gente usa esse ângulo? Para corrigir isso aqui, ó, a posição do fio superior e do fio inferior. Quando eu faço essa equação, é como se eu ajustasse isso aqui. Ajustando isso aqui, eu teria uma distância certinha, correta, né? Que é 100 vezes o que eu vejo na régua. Então, se eu vi uma diferença de 40 centímetros, significa que eu estou a 40 metros. Como nem sempre eu consigo ter uma visada perpendicular ao eixo da Terra, né, a 90 graus em relação ao zênite,
ou em relação ao nadir, eu vou corrigir usando o cosseno. Isso aqui é uma variação da lei dos cossenos para cálculo de distância indireta utilizando o aparelho estadimétrico, né? Então a gente consegue fazer isso. Aqui algumas situações que eu pude estar trabalhando com teodolito, né? Esse aqui são modelos de teodolito mecânico, né? São aparelhos antigos, mas são aparelhos muito interessantes, né? Qual que é a vantagem desse teodolito mecânico mais antigo? Ele vem com uma bússola, né? Então, por exemplo, aqui para tirar uma picada, aqui está a baliza, né? Nessas duas imagens aqui tem a baliza aqui, né? Então eu consigo saber qual que é o meu azimute, né? Sabendo o meu azimute, que vocês viram naquele link daquele vídeo que eu passei, que é o que? É o meu ângulo em relação ao norte, né? Então, se eu zero meu aparelho no norte e giro ele no sentido horário, esse ângulo que vai ser formado aqui na horizontal, eu chamo de azimute, né? Então, é o meu azimute. Se eu sei o azimute de um ponto até o outro ponto, ó, aqui é o norte, aqui é uma coordenada XY, formato UTM lá que vocês viram, né? Esse alinhamento aqui. Então eu tenho um azimute. Eu consigo sair de um ponto no outro conhecendo esse azimute e conhecendo onde estão essas coordenadas no campo, né? Então eu consigo tirar a picada em linha reta. Aqui já foi para fazer uma marcação de divisa, né? Então, por exemplo, a cerca vinha aqui, você zera o aparelho na cerca, gira 90 graus, tem um ângulo reto e faz a marcação dessas divisas, né? Então aqui, né? Aqui também foi marcação de divisa, né? Então são serviços que a gente consegue fazer com o teodolito mecânico, né? Esse aqui é o modelo T4, o modelo alemão, extremamente preciso. Ele tem 4 parafusos calantes aqui, né? Tem um aqui e aqui tem mais um que vocês não estão enxergando. E esse tripé aqui, no caso, era de madeira, né? Muito interessante o aparelho. Outro teodolito mecânico óptico, né? Uma versão mais moderna do aparelho, né? Que também trabalha com visada de fio superior e inferior, né? E aqui um paralelo da evolução tecnológica, né? Dos teodolitos mecânicos, né? Aqui só os mecânicos, não estão os digitais não, certo? Então aqui a gente tem uma versãozinha um pouquinho mais moderna. Teodolito eletrônico, ele já tem um cartãozinho de memória, ele já consegue armazenar dados, então você não precisa estar com um caderno, com a pranchetinha de campo anotando, né? Ele já vai fazer todas as anotações, né? Então isso é bem interessante, né? E aqui mais uma vez só revisando, eixo vertical do aparelho, né? E eixo horizontal, né? A luneta e as visadas. Então ele tem movimentos horizontais e movimentos verticais, certo? Objetiva, né? Então a objetiva do teodolito é onde a gente consegue visualizar o nosso alvo, né? Como se fosse uma aproximação, né? O sistema de focalização, conforme você vai girando, deixa eu achar uma foto aqui, vamos pegar no mecânico aqui. Ele tem esse parafusinho aqui, ó, do lado, ó. Tá vendo que a minha mão está no parafusinho? Então, conforme eu vou girando, essa lente aqui ela vai mudando de lugar, daqui até aqui, para mim conseguir visualizar e ajustar o foco da minha visada, né? Parafuso de ajuste dos fios, né? Então, para enxergar o fio superior e o fio inferior, eu tenho que ajustar isso aqui, ó. Às vezes a gente não consegue ver. Aí você vem, mexe aqui no aparelho, ó. Nesse caso aqui, é nesse eixo de rotação aqui, e esse aqui é o eixo da objetiva, né? Então a gente mexe e consegue visualizar, né? E a ocular, que é onde a gente vai enxergar propriamente, onde a gente olha no aparelho, né? Então a gente vai olhando
Geralmente é bom fechar um dos olhos, tá? Você fecha um olho e usa o olho que você considera melhor, né? Ou usa os dois, não tem problema. Quem não consegue fechar um olho só, pode estar tampando um com a mão, né? Ou fechando ele à força com a mão para conseguir fazer essa visada. Aqui, teodolito, né? Eletrônico já, o cara tem um teodolito. Vocês podem ver que tem um xizinho aqui embaixo. Por quê? Quando a gente olha por aqui, no teodolito, ele tem um prumo óptico, né? Então quer dizer que o aparelho está exatamente em cima dessa marca aqui, né? Através do prumo óptico. Todos os aparelhos têm isso? Não, tem alguns que não têm. Por exemplo, esse aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem um barbantinho aqui com um pêndulo, né? Ou prumo, né? Esse prumo aqui serve para ficar em cima do ponto que eu queria aqui no caso, que era essa estaquinha aqui. Então, o meu X é a estaca e o prumo do aparelho é esse pêndulo aqui, né, que a gente usa para aprumar ele no levantamento. Sempre colocar, aqui já no caso é para estação total, né, mas serve para teodolito também. Sempre tentar alinhar ele no centro da régua, porque conforme eu vou me afastando, ó, eu vou tirando ele da mira correta, né? Se ele não está no lugar correto, vamos supor que ele está nessa linha azul aqui, ó. Numa distância de 1000 metros, eu consigo errar aí até 4,8 milímetros. Pode parecer pouco, mas no final ele dá um errinho grande no levantamento. Então, sempre fazer da forma correta. O aparelho, ele consegue trabalhar, como eu falei para vocês lá, tem algumas bibliografias que trazem 50, tem outras que trazem 30 metros, né? Ou melhor, 30 quilômetros de distância em relação ao ponto que você partiu. Por quê? Por conta da superfície da Terra. Vocês lembram lá que a Terra é um geóide, né? Então a superfície geoidal, ela não é plana, né? Ela é uma superfície meio que ondulada. Por quê? Porque ela é em relação ao nível médio dos mares. Como ela é uma superfície ondulada, né? Então ela tem distorções. Quando eu trabalho com topografia, a gente está trabalhando com distância horizontal. Então, medir distância, eu vou pegar a minha distância horizontal entre esses dois pontos aqui, ó. O aparelho, que eu vou chamar de ponto A, e o prisma, que eu vou chamar de ponto B. Então, a minha distância AB, ou meu alinhamento, segmento de reta AB, ele pode ter até aproximadamente 30 quilômetros, né? Não que esse caso aqui tenha 30 quilômetros, mas pode ter até 30 quilômetros. Uma visada no aparelho não dá para fazer 30 quilômetros, tá? A gente tem que fazer várias visadas menores para chegar nessa distância. Mas esse aqui é o limite da topografia, né? 30 km. Né? Outra opçãozinha aqui, outro esqueminha, né? Mostrando, né? E quanto mais próximo da superfície plana, menor a distorção do meu levantamento. Então aqui, ó, o erro é menor. Agora daqui para cá já tem um erro bem maiorzinho, né? Então a gente tem essas diferenças aí. A estação, pessoal, ela trabalha com ondas eletromagnéticas, né? Então, o que é a estação total? Ela é como se fosse um teodolito, né? Eletrônico, só que ela emite o sinal e ela vai calcular para você a área, ou a distância, ou o ângulo vertical, horizontal, automaticamente. Ela emite uma ondinha eletromagnética aqui. Essa onda encontra com o receptor, o refletor, que a gente chama de prisma, que vai retornar. No momento da leitura, o que a gente informa para a estação? A altura do aparelho e a altura do prisma. Ela sabendo qual a inclinação que ela está em relação ao zênite e ao nadir, ele consegue calcular totalmente distância, coordenada, azimute, de uma forma automática e armazenando na memória. Então é muito mais fácil trabalhar com estação.
né? Estações que trabalham com frequência de micro-ondas têm precisão de 15 milímetros mais 3 partículas por milhão. Luz visível, 5 milímetros mais 1 partícula por milhão. E infravermelho, 1 milímetro mais 1 partícula por milhão, né? Então ela é bem precisa, né? E para trabalhar com a estação a gente precisa do prisma, né? E sempre ter uma bateria ali carregada disponível para alimentar a estação total. Aqui aparelhos ou levantamentos com estação total, né? Geralmente para construção civil, né? Para área rural, né? Ambiental. Então é um aparelho que a gente trabalha muito também, né? A mira, ela tem uma mira óptica, né? Que é como se fosse uma mira de revólver para facilitar você enxergar a pessoa que está lá com a estação, com o prisma, né? Então essa mirazinha óptica ela é um agente facilitador, né? Marcas de alinhamento, né? A ocular da luneta. Aqui a gente ajusta o foco também, né? Para enxergar. E aqui a gente enxerga a mira propriamente dita da estação, né? Parafuso de chamada vertical. Isso aqui trava o aparelho e a gente consegue aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho o eixo de rotação aqui da luneta, né? Parafuso de chamada horizontal, então esse aqui serve para travar e esse aqui a gente gira ele, é como se fosse o macro e o micro do microscópio, ele vai movimentar bem pouquinho, né? A tela, né? Aqui dentro tem um computador armazenado, né? E os parafusos de nivelamento, né? Então a gente tem vários componentes da estação total.